Boa tarde a todas e a todos, pedindo desculpa por esta alteração ao funcionamento dos trabalhos, mas a questão não é só uma questão de horário. Tenho um compromisso familiar no Norte e daqueles em que se não estiver presente provavelmente são desagradava. E pronto, e não queria falhar, aliás foi o que eu pedi para transmitir, não queria falhar ao estar aqui hoje, mas por isso esta contingência de alterarmos aqui um bocadinho. Eu, para já cumprimentando o Luís Gonçalves, o Nuno Cardoso, os meus colegas da ação, do ponto de vista de partilhar convosco algumas questões ligadas a outras formas de construir cidade, no fundo, direito à habitação, mas outras formas também de construir a cidade, e agradecer à Associação o convite, mas sobretudo ter promovido esta discussão. Eu sei que de manhã quem esteve de manhã esteve a acompanhar o arquiteto Rui Franco, que trabalha comigo e que tem acompanhado os processos de reabilitação e de renovação do parque habitacional público no bairro da Boa Vista, no bairro Pato Cruz e agora no bairro da Cruz Vermelha. E, portanto, não sei se toda a gente esteve de manhã, mas dizer-vos só que a forma para nós, esta questão, do ponto de vista daquilo que é o investimento público e a ação pública, isto é, construção ou reabilitação de património gerido a partir da Câmara, diretamente, em programas de habitação geridos pela Câmara, termos outro modelo construtivo, mas também outro modelo de gestão dos próprios edifícios e do próprio espaço e, portanto, do sentido de bairro, é para nós o caminho certo. Nós temos um historial grande em Lisboa de produção de habitação pública num determinado período ou em 3 períodos diferentes, pós 25 de Abril, não vou falar do antes do 25 de Abril, vou-me centrar mais no pós 25 de Abril por causa das questões cooperativas, mas temos uma presença muito forte na construção de habitação e de urbanização na cidade, com modelos que foram fundamentais para prover o direito à habitação e à habitação condigna a muitos concidadãos nossos e construção de cidade. Uns foram mais felizes, outros menos felizes, na minha opinião. Por exemplo, nós temos toda a construção e urbanização dos Olivais, que é absolutamente extraordinária, embora seja, por exemplo, uma construção em altura, mas que tem uma relação com a cidade, uma relação com o espaço público, com os espaços verdes, que fazem uma consolidação muito grande daquela zona da cidade. E embora seja uma construção em altura, é uma construção dentro e inserida na malha da cidade, e eu acho que é um belíssimo exemplo também. Não é por acaso que tem os autores que tem, mas acho que é um belíssimo exemplo. E nós temos depois, no pós-25 de Abril, um processo cooperativo absolutamente extraordinário, que eu acho que toda a gente reconhece no processo SAL, depois todas as cooperativas dos anos 80 e dos anos 90, e depois temos uma produção muito grande de habitação pública, com investimento público, a partir de um programa da Administração Central, que foi o Plano de Erradicação das Barracas, o PER, que construiu bairros nas zonas onde era possível ainda construir do ponto de vista da área. O Porto também tem essa experiência, mas que na verdade, se nós fizermos a análise crítica ao fim destes anos todos, foi fundamental, porque havia muitos concidadãos e concidadãs nossas que viviam em condições absolutamente indignas, mas a noção de bairro, eu bem sei que nós hoje em dia temos uma abordagem muito diferente daquilo que são as escalas, o tipo de construção e a relação com o espaço público, mas a verdade é que a promoção da habitação nessa altura não teve em consideração, na minha opinião, o quão isolados estes bairros estavam e estes modelos de construção estavam do centro da cidade. Porquê é que eu estou só a fazer este canal de história? É porque eu acho que nós vamos aprendendo com aquilo que fazemos. Eu acho que nenhum de nós renega aquilo que aconteceu, portanto, do ponto de vista da importância do direito à habitação e da habitação condigna, de passar a ter uma habitação condigna, o quão importante foi este investimento. Não sei se vocês têm a noção, a Câmara de Lisboa gera diretamente 26 mil casas, são quase 10% da população de Lisboa vivem em habitação pública, e portanto e isto é resultante deste processo de intervenção ao longo dos anos. Qual é o outro lado que nós temos e que fazemos a análise crítica do tipo de construção que fizemos? Aquilo que vocês ouviram de manhã com o Rui Franco foi, de facto, que nós, em determinada altura, houve um conjunto de bairros, nomeadamente estes dois, o Pato Cruz e a Cruz Vermelha, cujas casas chegaram ao fim da sua vida. Chegaram ao fim da sua vida e precisavam de ser
já não podiam ser reabilitadas, tinham que ser, de facto, substituídas. E nessa altura nós pensamos, mas é o momento de nós fazermos a viragem. Nós não vamos voltar a construir em altura, em habitação coletiva, modelo tradicional, como o resto do bairro foi feito. E, portanto, fizemos um concurso nacional, concurso público de arquitetura, com determinadas condicionantes, nomeadamente com as questões ambientais e de sustentabilidade e de poupança dos recursos naturais e de manutenção futura no caderno de encargos, e surgiu, de facto, aquilo que foi o projeto que foi agora, que está agora construído no bairro Pato Cruz, que está construído no bairro da Boa Vista e que está a ser construído no bairro da Cruz Vermelha. São, de facto, modelos de construção muito diferentes daquilo que estávamos habituados, mas, sobretudo, o desenho daqueles edifícios, o desenho do espaço público, o facto de cada um deles ter um espaço verde de cultivo para horta ou para jardim, cada uma das famílias, para ser utilizada conforme entendem, com a apropriação, com a flexibilidade da apropriação daquele espaço e da própria habitação, fez-nos pensar, de facto, este é o modelo que nós temos que seguir. E, portanto, do ponto de vista público e da construção pública, é isso que a Câmara está a fazer, e naquilo que é a reabilitação do existente, é ter em consideração como é que nós, sobre o que já existe, temos uma abordagem de melhores condições de habitabilidade, tendo em consideração a possibilidade de utilização da luz solar como fonte de energia, o aproveitamento das águas pluviais e, portanto, sobre aquilo que já existe, perceber como é que intervimos. O que é que falta aqui, na minha opinião, e que tenho estado a conversar, não só com a vossa associação, mas também com outras, com o Nuno Cardoso e com outros intervenientes na cidade, nós temos várias formas de construir a cidade. Nós temos o investimento público, e que eu acho que é pouco, nós temos pouco parque público direto, e, portanto, nós temos que ter mais promoção pública de habitação gerida diretamente pelas instituições públicas. Não podemos retirar desta discussão aquilo que se passa com o mercado especulativo na cidade de Lisboa, e, portanto, acho que eu defendo a regulação do mercado, portanto, é uma coisa que quem me conhece sabe que defende a regulação do mercado, e a regulação do mercado é feita de várias maneiras. Eu sei que não é o tema, mas tem a ver, é correlacionado com a questão, com esta última questão que eu quero destacar. Depois temos uma terceira via de fazer a cidade, e a terceira via de fazer a cidade é, na minha opinião, com o rejuvenescimento do movimento cooperativo. Dizíamos no outro dia na nossa conversa, e bem, temos um historial do movimento cooperativo com exemplos muito interessantes na cidade de Lisboa. O movimento cooperativo foi, do ponto de vista a nível nacional, uma dos instrumentos mais importantes para garantir o direito à habitação. Em Lisboa nós temos presença do movimento cooperativo muito forte, mas, por exemplo, no Norte, em Matosinhos, tenho-vos a dizer que eu não sei quanto, mas que 70% da habitação não privada é movimento cooperativo, se eu não estou em erro. É impressionante ver zonas e zonas da cidade em empreendimentos cooperativos. Qual é o desafio agora? Assim como eu vos fiz este canal História do PER e da habitação pública, é pensarmos como é que não repetimos os erros que foram repetidos em determinada altura no movimento cooperativo e que de pouco restou do espírito cooperativo. Uma cooperativa não é só uma forma de um conjunto de pessoas se associar e ter o acesso a um financiamento que na altura existia, agora não existe, mas já remato com essa questão, e que a partir dos anos 90 foi muito entendido como, eu vou dizer, um subterfúgio para se conseguir construir e ter habitação a um valor mais barato, mas de movimento cooperativo e de processo de gestão cooperativa e gestão comum teve muito pouco. Para vocês terem uma ideia, quem eventualmente não estiver familiarizado, a propriedade individual era a de início, isto é, eu ainda não tinha a casa construída, eu já era proprietária do meu fogo e, portanto, gestão cooperativa, gestão comum não existia. Portanto, era um processo, eu diria que foi um processo que também as organizações e as cooperativas tiveram necessidade de recorrer, porque tendo deixado de haver financiamento público para o movimento cooperativo, a única maneira era hipotecar ao banco o bem, e o bem era a propriedade individual para se poderem financiar a banca. O movimento cooperativo não é isso. Uma cooperativa não é isso. A cooperativa implica um projeto de gestão comum, de propriedade coletiva, sem pôr em causa o uso e o direito do uso da habitação. Mas, de facto, é mais do que isso. É gerir um espaço comum, é gerir espaços comuns, é gerir a relação entre vizinhos de forma comum. Isto é que é um processo cooperativo. E, portanto, aquilo
que eu vos queria transmitir é a Câmara, e eu em particular, entendo que a cidade é construída assim, é construída com investimento público direto, é construída também através de um processo de relação entre o setor público e o setor privado, com regulação do mercado, com a construção da promoção não pública, e depois este terceiro setor, que é o setor privado não especulativo, que é o setor cooperativo. Aquilo em que eu estou a trabalhar neste momento é construir um programa cooperativo na cidade que tenha em atenção as várias escalas a que se pode responder. Média escala, escala de reabilitação, escala de construção, tendo em conta os vazios urbanos da cidade. Nós temos zonas na cidade de propriedade pública, de terrenos públicos, na zona de Marvila, na zona do Beato, que têm a possibilidade de ter grande escala, uma média grande escala de construção, mas depois temos zonas, por exemplo, aqui em Campo de Ourique não tanto, mas por exemplo aqui ao lado em Campolide temos alguns vazios urbanos que nos permitem ter, por exemplo, projetos de média dimensão de 10 fogos, 20 fogos, 30 fogos, e também o desafio que tenho feito ao pensamento crítico também com os meus colegas de variação é como é que nós montamos um programa que proteja, ou não é proteja, escolhi mal a palavra, peço desculpa, mas que blinde a possibilidade de pervertermos no fundo aquilo que é o processo do movimento cooperativo e acima de tudo o interesse público. Eu acho que a última coisa que nós queremos é que um programa com investimento público para garantir o direito à habitação, e atenção que eu em relação à questão da propriedade não tenho preconceito ideológico em relação à propriedade, agora o que eu não quero é que este programa que tem um determinado cunho, daqui a 10 ou 20 anos, estes fogos estejam a alimentar o mercado especulativo de uma cidade. E a verdade é que se nós formos olhar para alguns fogos cooperativos dos anos 80 e dos anos 90, mais dos anos 90, hoje estão no mercado dessa forma. Muito simples, a propriedade é individual de início, portanto, eu faço o que bem entender na sociedade de mercado que temos de fazer ilegitimamente, porque é esse o princípio legal de transacionar este bem. E é nisto que nós estamos a trabalhar de maneira a que isto não aconteça. Questão difícil, que é como é que nós conseguimos montar um processo de financiamento aos projetos cooperativos. E eu sei que é um desafio para todos nós, é um desafio para a administração central, é um desafio para a administração local, mas é também, eu tenho falado bastante com a ainda anterior Secretária de Estado e com o Iru e também com o ainda Ministro da Habitação e das Infraestruturas. Eu acho que é o momento de nós voltarmos a ter uma linha de financiamento da administração central, inserida num programa ou com correlação com um programa municipal, em que, por exemplo, os municípios disponibilizem, no fundo, muito próximo daquilo que já aconteceu, não é? Nós disponibilizarmos os terrenos ou os edifícios, haver uma linha de financiamento às cooperativas diretamente, e até com envolvimento de fundos estruturais ou do Banco Europeu de Investimentos, e podermos assim dar voz, digamos, àquilo que nós entendemos como uma outra, terceira forma, digamos, de construir a cidade. É isto que tinha para partilhar. Muito obrigado e muito pontual. Muito obrigado.